Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Batista Atos de Amor. Eu sou o pastor Mateus e agora fique com a nossa mensagem de sábado. A nossa mensagem se encontra no livro de Efésios, no capítulo 5, dos versículos 14 até o 20. A palavra de Deus diz assim: Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí. Se você perceber, exatamente no versículo 15, você vai ver ali que o apóstolo ele coloca duas características, duas personalidades, o sábio e o tolo. E ele coloca que nós devemos viver como os sábios e nós não devemos viver como os tolos. Esses termos aí, sábio e tolo, é um termo muito difícil, muito ultrapassado para a gente falar hoje em dia. Então, eu acho que uma boa comparação ou um bom sinônimo para essas duas palavras seria, no caso do sábio, aquele que deu certo, aquela que deu certo. E no caso do tolo seria o bobão, aquele que ficou para trás. Então, hoje eu quero falar sobre algumas características daquele que é o bobão, aquele que ficou para trás, aquele que já assim não tem muito o que oferecer, não tem muito o que agregar. E nós vamos falar sobre 3 características também do sábio, aquele que deu certo, aquele que teve sucesso, aquele que conseguiu seguir em frente e ser relevante. Essa é a palavra-chave, relevância. O tolo ou o bobão, ele é aquele que não tem muita relevância, aquele cara que vai falando, você, beleza, tá bom. Sabe aquela pessoa que não tem conteúdo? Aquela pessoa que fala, parece que não falou nada? Pois é, esse é o tolo, esse é o bobão. Ele tem 3 características. E o sábio é aquele cara que quando você conversa, você sente que tem conteúdo, sente que tem profundidade, sente que aquela conversa, aquele papo vai dar em algum lugar relevante. Essa é a palavra-chave. Então fique com essa palavra na sua cabeça. As 3 características do tolo ou do bobão, aquela pessoa que, não tem nada para acrescentar nas nossas vidas, são essas. A primeira é que ele é sonolento. Se você ver no versículo 14, ele fala, desperte tu que dormes. Desperte você que está dormindo. O tolo, o bobão, aquela pessoa que não evoluiu, não cresceu, é uma pessoa que está em constante sonolência. Eu não digo só de dormir até tarde, enfim, eu digo de sonolento para as coisas da vida. Aquela pessoa que não está ligada. Pessoa que, a vida está acontecendo e ela nem percebe, a vida passa na frente dela e ela nem viveu a vida porque ela está mais preocupada em assumir a sua zona de conforto. A zona de conforto ela está muito ligada a uma vida de sonolência. Então o tolo é uma pessoa sonolenta. É uma pessoa que não tem energia, não tem gás, não tem ânimo para as coisas inúteis, é claro, porque ele é tolo. Mas para as coisas boas, para as coisas que vão gerar futuro, essas pessoas estão dormindo. E é o que o apóstolo fala para a gente. Então a primeira característica do tolo é a sonolência. A segunda característica do tolo é a insensatez. Olha lá no versículo 17. Por esta razão, não sejam insensatos. No versículo 16 ele fala, aproveitem bem o tempo, porque os dias são maus. O insensato é aquela pessoa que não pensa nas consequências. O insensato é aquele que não vive os dias conforme ele produz. Ele vive os dias conforme ele vai vivendo, conforme ele vai, usufruindo dos prazeres da carne e aquilo não vai dar em nada na vida dele. O insensato ele é assim. O insensato ele toma atitudes sem pensar antes. O insensato, ele sabe que se ele pensar um pouquinho, ele vai ter uma atitude melhor, mas ele prefere não pensar, ele prefere não gerar muito esforço, ele prefere não se esforçar muito, porque ele está bem ocupado na sua zona de conforto, sendo sonolento. Então,
O tolo, ele tem essas duas características, a sonolência e a insensatez. Essa falta de compromisso com a vida, a falta de compromisso com os valores, sabe? Esse é o insensato. É o cara que não toma as melhores atitudes. Por quê? Não porque ele pensou muito para não tomar. Isso porque ele nem pensou, ele não está nem se importando, ele só quer viver a vida e cada segundo como se fosse o último, mas não aproveitando, jogando fora. Você vive a sua vida assim? Jogando os seus segundos fora, jogando os seus minutos tão importantes e tão valiosos fora? Esse é o insensato. A terceira característica do tolo é que ele é também fraco. Olha o versículo 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo de Deus. Por que ele coloca em embriaguez? Porque ele sabe que entre os efésios as pessoas estão tendo esse tipo de problema. Então o foco, a direção da sua mensagem é exatamente para essas pessoas que têm fraqueza. Não seja fraco, o tolo é fraco, o tolo ele usufrui da fraqueza, ele não reproduz, ele não desenvolve. Por quê? Porque ele está sonolento, porque ele é insensato e porque ele se entregou às suas fraquezas. Sabe o que é fraqueza? Fraqueza é quando você abre espaço para os seus vícios controlarem a sua vida. Eu não falo só ao vício aqui da bebida, porque eu sei que tem muita gente que é viciada em bebida e é fraco nessa área da vida. Mas tem gente que é viciada em pornografia, tem gente que é viciada em falar palavrão, tem gente que é viciada em mentira, tem gente que é viciada em tanta coisa que não leva a nada, fofoca, coisas ruins, coisas que só comprometem o nosso relacionamento com Deus e com os nossos amigos, os nossos irmãos. O tolo, ele é assim, ele é sonolento, ele está com os olhos fechados e ele assume a sua zona de conforto. Ele é insensato, não está nem aí para o que vai acontecer amanhã. Ele quer tomar as decisões de forma mais descomprometida, descompromissada possível, porque pensar muito dói para o tolo. E ele também é fraco, ele já se entregou às suas fraquezas, aos seus vícios e enfim, tudo aquilo que afunda ele cada vez mais no buraco. Só que tem o sábio, graças a Deus tem o sábio. E o sábio também tem 3 características. Se liga só, a primeira característica do sábio é que ele é cuidadoso. Olha lá o versículo 15. Portanto, depois que ele falou sobre a sonolência, ele fala: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Foi aqui que ele insere essas duas personalidades. Tenham cuidado. O que é ter cuidado? Ter cuidado é ser completamente o oposto de uma pessoa que está o tempo todo dormindo. A pessoa que tem cuidado, ela está com os olhos bem abertos, prestando atenção em cada coisa que acontece na vida dela. Em cada momento que passa, em cada pessoa que se aparece, ela está tomando cuidado. Para quê? Para que ela não seja afetada, para que ela não seja influenciada, para que ela não seja prejudicada. O cuidadoso, ele vive assim. Ele está atento, ele está prestando atenção. Ele sabe que se ele tomar alguma decisão errada, ele vai acabar se frustrando e vai acabar indo mal. Ele é cuidadoso. Segunda característica, ele é compreensivo. Olha que legal. No versículo 17 ele fala: por esta razão não sejam insensatos, a característica do tolo, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Quantos aí já desistiram de saber o que Deus quer para a vida deles? Pois é, existem pessoas que até dão um primeiro passo na vida com Deus, mas desistem ao longo do caminho porque falta compreensão, falta entender o que Deus deseja para a sua vida, para a minha vida. Nós precisamos desenvolver compreensão. E compreensão não é só, tá bom, eu entendi. Não, compreensão é você com os olhos abertos, porque você é cuidadoso, você entender, compreender qual é o chamado de Deus para a sua vida. Você sabe quais são os seus dons? Você sabe para que Deus te chamou? Ou você só está vivendo a vida na sua zona de conforto, sendo tolo, insensato, fraco, sonolento? A primeira característica do sábio é que ele é cuidadoso. A segunda característica do sábio é que ele é compreensivo. E a terceira característica do sábio é que ele é grato por tudo. Quando eu percebi isso no texto, lá no versículo 20, ele fala: dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu li e percebi esse texto, eu pensei nos grandes empresários. É só você, assistir qualquer entrevista de qualquer fundador de uma empresa multinacional. Esse cara tem uma característica pelo menos: gratidão.
É um cara que com certeza é grato por alguém que investiu na vida dele, seja dinheiro ou tempo ou conselhos. Esse cara é grato pelas oportunidades que apareceram para a vida dele. Esse cara com certeza também é grato a Deus por ter lhe dado a oportunidade de vivenciar, experimentar o que ele está vivendo. Gratidão é a palavra-chave. Enquanto nós falamos aqui sobre relevância no começo, que é uma das palavras-chave, eu digo que gratidão também é a palavra-chave para as pessoas que querem ser alguém na vida. Lembra que eu falei no começo? O tolo é aquele que ficou para trás. O sábio é aquele que deu certo. E ele deu certo porque ele é cuidadoso, porque ele é compreensivo e porque ele é grato por tudo. Você é grato pela sua vida? Você é grato pela sua família? Você é grato por tudo aquilo que Deus te deu? Você é grato por toda a estrutura que você tem, que você recebeu da sua família, dos seus pais? Você é grato? Agradecido a Deus, Senhor, obrigado por ter me dado isso. Senhor, eu não preciso de nada e mesmo assim eu dependo de Ti completamente. Se nós desenvolvermos gratidão em nossas vidas, nós vamos viver, nós vamos experimentar os planos e as promessas que Deus tem para cada um de nós. Seja grato, seja como esse sábio. O sábio que o apóstolo está falando aqui para a gente é um cara que entendeu a vida. É um cara que também bateu bastante essa palavra na minha cabeça enquanto eu estava preparando. É um cara maduro. Ele amadureceu, desenvolveu maturidade. É um cara que se você conversar com ele, a conversa dele é sempre para frente, é sempre positiva, é sempre otimista. Ele nunca é uma pessoa que vai olhar os defeitos e esses defeitos vão lhe prejudicar. Ele nunca é uma pessoa que vai estar sempre olhando para o passado e vendo as coisas ruins que aconteceram na vida dele para usar como desculpa ou justificativa para o fracasso que ele está vivendo hoje. Não, não. Ele é grato. Ele olha para trás, ele observa o passado, ele percebe que lá ele teve a oportunidade de crescer, ser alguém na vida. E aí? Eu e você, até quando vamos ficar na zona de conforto, na sonolência? Até quando vamos ficar abrindo espaço para as fraquezas tomarem conta do nosso coração? Até quando nós vamos continuar sendo insensatos? E até quando nós vamos liberar a nossa vida para o inimigo e para tudo aquilo que há de ruim que se apresenta para nós? Chega dessa vida. Acabou, acabou. A gente está vivendo uma pandemia, a gente vai sair dessa pandemia. Algumas pessoas não vão saber nem como mais lidar com a vida, não vão saber lidar com mais nada, porque ficaram ali na sua zona de conforto, não quiseram se desenvolver, pararam no tempo. Chega, acabou isso. Vamos desenvolver. Vamos ser como o sábio, compreensivo. Vamos ser como o sábio, cuidadoso. Vamos ser como o sábio, grato por tudo. Seja grato por tudo. Todos os dias ore a Deus, agradeça por tudo aquilo que Ele fez na minha e na sua vida. Se nós fizermos isso, viveremos uma vida relevante. Se nós tirarmos todas as características do tolo, desse bobão, desse cara que ficou para trás, se nós tirarmos todas essas características ruins e substituirmos elas pelas características desse que é sábio, desse que deu certo na vida, eu e você viveremos uma vida relevante. Eu e você viveremos uma vida que nós faremos a diferença na vida do nosso próximo. Você quer fazer a diferença na vida das pessoas? Você quer ser alguém reconhecido pelo que você faz? Faça isso. Seja como o sábio, cuidadoso, compreensivo e grato. E aí você vai viver uma vida relevante. Vamos orar? Quero orar pela sua vida. Vamos orar. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça aí onde você está. Vamos entrar na presença de Deus. Senhor, aqui está a Tua palavra, Pai, Efésios capítulo 5, versículos 14 a 20. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos revelou isso. Tocou no nosso coração essa mensagem para que nós pudéssemos aprender. Nós não queremos mais viver essa vida de tolo. Nós não queremos mais viver essa vida de gente que deu errado. Não queremos uma vida de fracasso, de prejuízo. Nós queremos viver uma vida de sabedoria, Deus. Então, nos abençoa. Faça com que nós usufruamos de algo melhor, de algo produtivo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus te abençoe. Seja tocado por essa palavra. Depois leia na sua Bíblia esse texto completo que com certeza você vai ser abençoado. Um abraço. Nós voltamos na semana que vem com mais uma mensagem de sábado. Até a próxima.